Bom, eu gosto muito de história e sou professora de história também, embora não execute a função, que eu trabalho com outra disciplina, mas sempre gostei de pesquisar, né? E a história de General sempre me chamou muito a atenção, porque existe assim muita controvérsia, muito mito sobre ela, mas de fato essa região era habitada pelos índios apuiarés, os índios canindés, né? Depois começou a chegar o homem branco e passou a habitar, assim, haviam moradias esparsas, né? Não havia uma comunidade próxima e tudo. E nos finais de 1890, um senhor tinha aqui um terreno no Vale do Rio Curu, nessa região do Médio, e a filha casou e ele mandou que o genro viesse com a família morar aqui, estabelecer residência nesse terreno que ele possuía. Trata-se do senhor José Severino, que veio, né? Porém, quando ele chegou aqui, já existiam muitas pessoas, muitas famílias morando. Tinha uma família Félix, uma família Lessa dos Santos. Ele pediu abrigo, né? E ficou até construir a residência dele. E a partir daí, começaram a vir novas pessoas, até que aconteceu uma grande seca na região Nordeste, uma seca muito forte. O governo federal mandou que fossem pesquisados locais apropriados para a construção de grandes açudes, né? E aqui na Serra da Mãe Teresa foi encontrado o lugar ideal, porque passava o Rio Curu e acharam que aquele local seria excelente. E aqui foi dada a ordem de serviço e começaram as obras. Na década de 1930, 34, por aí assim, começaram a construir. E para essa construção vieram muitas pessoas de todos os lugares do estado do Ceará e da região Nordeste. E aqui vieram pessoas aqui nós tínhamos em torno de 15 mil habitantes na época, né, da construção. Abrindo assim um parêntese, uma personalidade brasileira magnífica já morou aqui, teve aqui os seus primeiros momentos de alfabetização, Chico Anísio, morou aqui no nosso município, viu? Para quem não sabia. E aí começou a construção, vieram muitas pessoas, teve um período que houve uma mortandade muito grande, provocada, não se tem uma certeza se por cólera ou febre amarela, mas o fato é que aconteceu. Chegava a enterrar 30 pessoas durante o dia, né? Há histórias de que eles abriam nos cemitérios grandes valas para só jogar os corpos para depois vir enterrar. E que enquanto eles voltavam para pegar outras pessoas, né, os responsáveis pelos enterros, chegavam, alguns ainda estavam vivos, né, e eram retirados. Depois, quando terminou a construção, em 1938, as pessoas, algumas voltaram para suas terras, outras permaneceram, porque não queriam deixar o local onde haviam enterrado seus entes queridos, né? E permaneceram. E aí, General Sampaio, né? Que era a Fazenda Bom Jesus, começou a ganhar projeção no estado e no Nordeste por conta do açude, que na época era maior recurso hídrico do estado. Então as pessoas não iam para a fazenda, para o Arraial Bom Jesus, iam para General Sampaio. Por conta desse fato do açude ser muito conhecido, em 1956 criaram a lei, né, de criação do município, e ele foi emancipado não com o nome Bom Jesus, como era conhecido, mas com o nome General Sampaio. E por que General Sampaio, né? Primeiro, o município é General Sampaio por conta do açude. Mas quem nomeou esse açude, General Sampaio? Quem era este homem, né? O General Sampaio era um soldado que lutou na Guerra do Paraguai, né? Que morreu lá em combate, enquanto era transportado para Buenos Aires num vapor, Epaminondas, veio a falecer. Ele recebeu o título de patrono de infantaria do Exército Brasileiro. E ficou nacionalmente conhecido. Então, quando o engenheiro que estava construindo o açude concluiu a obra, ele não tinha um nome determinado, olha, coloca o nome tal.
Então ele disse, vou homenagear ao general Antônio Sampaio, porque morreu numa guerra, lutando pelos interesses do Brasil. E aí ele colocou o nome do açude de General Sampaio, certo? Mas na realidade o Antônio de Sampaio, esse soldado aí homenageado, ele nem conhecia o nosso território. Nunca passou por aqui, não conhecia. Foi uma homenagem que ele recebeu e pronto. Quanto a essa questão de dizer que existem fundadores aqui, eu considero um pouco não, totalmente vazia. Porque aqui nós já tínhamos as civilizações, né, os povos indígenas. Depois foram chegando os brancos, os indígenas desaparecendo, foram se estabelecendo. Então não houve um fundador. O que provocou mesmo a criação, o aumento da população desse município foi a construção do açude. Eu considero isso aí um ponto real, né? Mas essa questão de dizer que foi a família tal que fundou, não existe isso. Não existe. Brasília, hoje nosso município está muito desenvolvido. Com certeza. Esse desenvolvimento, você poderia nos contar o que foi que ocasionou esse desenvolvimento no município? Qual é a atividade que é desenvolvida no município? Eu posso falar assim do que eu acompanhei, né, de 1983, quando eu vim para trabalhar no projeto Logos 2 e vejo agora. Então quem esteve aqui na década de 1980 e volta hoje, praticamente desconhece o município, porque houve um avanço muito grande. Eu lembro que em 1983, o estado já atravessava uma seca de 3, 4 anos, e aqui havia invasão, tentativa de invasão. As pessoas passavam fome realmente. Não existia a oferta de emprego, não existia isso, o que existe hoje. Hoje as pessoas têm opções de trabalho. Entende? As pessoas têm outro nível de vida. Naquela época, viviam simplesmente da agricultura de subsistência, certo? E alguns da pesca, certo? Não havia outra opção de trabalho. Mas hoje não, hoje a gente tem opções de trabalho, hoje você tem alternativas de pesca, temos programas de convivência com a seca, e está assim melhorando a cada dia. Nós temos aqueles programas das pessoas terem água em casa. Isso tem ajudado muito. Essas secas que acontecem dificultam a vida do homem? Dificultam sim, mas também não são tão desastrosas como eram. Entende? Então nós tivemos assim administrações, os 12 últimos anos, muito voltados para a qualidade de vida da população. E isso está acontecendo. E assim, gente, eu queria só falar, porque eu misturo assim, muita informação, mas eu queria lembrar uma coisa que poucas pessoas sabem. O açude General Sampaio, na década de 1960, era fornecedor de energia elétrica para Canindé, General Sampaio, Itapipoca, Itapajé. Esses municípios recebiam energia produzida aqui. Ali na Bica, onde vocês vão, tem aquela caixa de cimento, pois ali era a usina, era uma usina hidrelétrica. Certo? Então, a importância desse açude para o Ceará é muito grande, é histórica mesmo. E aí, o que eu sei é porque foram vivências de pessoas que estiveram aqui, que construíram, ajudaram a construir o açude. Eu conversava muito com essas pessoas. Então, eu tinha fatos reais, verdadeiros, não impressões. As pessoas diziam que dificuldade passavam na época, certo? Que vantagens. Aí, algumas narram que o município tinha, assim, a margem do rio Curu, essa parte aqui, que hoje ele é desabitado, ele era cheio de barracões, né? E nesses barracões havia uma festa aqui, um enterro no vizinho, outra festa, e ele viveu assim, entre a vida mesmo, a alegria de viver e a dor da morte, né? Então tudo isso aqui eu sei porque as pessoas contavam. Por exemplo, tem uma família que me falou como chegou aqui. Veio a pé de Aracatiaçu para trabalhar no açude, para sobreviver. Então essas histórias que eu sei foram passadas por realmente personagens que viveram. É importante que a gente conheça, que conheçamos a história do nosso município, porque ela é nossa história também, né? Somos nós. Então, para nós compreendermos as mudanças que está acontecendo, sabermos avaliar o que tem, se é um município que está progredindo, nós temos que ter o conhecimento histórico, como era, como está sendo, entende? Você só pode avaliar, dizer algo sobre, fazer críticas quando você conhece.
né? Porque criticar é conhecer e dar ideias para melhorar, não é falar mal. Então nós devemos ter esse conhecimento. Por que somos assim, por que estamos aqui, como chegamos e o que pretendemos. Nós devemos ter esse norte para podermos agir.